Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, as manchetes das últimas semanas, dos últimos dias, andam muito monótonas. A maior parte delas trata ou das confusões políticas aqui no Brasil, que não mudam muito, já está tudo muito polarizado, ou da confusão entre Ucrânia e Rússia. Mas aconteceu uma coisa hoje que algum destaque deve ter nos jornais brasileiros hoje à noite. Só para frisar, nós estamos hoje no dia 15 de fevereiro de 2022 e o dólar em relação ao real continua emplacando sucessivas baixas e hoje fechou a R$ 5,18. Bom, primeira pergunta, o que está acontecendo para a moeda brasileira, o real, se valorizar frente não só ao dólar, mas em relação às outras moedas internacionais? E a segunda pergunta, que não quer calar, é em qual ponto a relação entre a moeda brasileira e a moeda norte-americana deveria se estabilizar? Bom, vamos por partes aí para responder essa questão. Em primeiro lugar, está muito claro que a alta da Selic, vou tocar de novo nesse ponto, chegando a 10,75%, vem atraindo capital internacional para aplicar no mercado de títulos brasileiros, porque eles estão pagando bem. São os juros mais altos do mundo. Lembrando, a Selic é campeã mundial em remuneração. Em segundo lugar, a crise política brasileira que levava o dólar lá para cima ficou tão chata, tão enfadonha, tão monótona que as pessoas pararam de dar atenção a que os noticiários dizem, que os jornais dizem, e não levam mais isso em consideração para avaliar o risco do nosso país. E aí a tendência é de desinflar a sobrevalorização do real. E para finalizar, o nosso país, sim, com a alta do preço das commodities, está tendo relevantes superávites comerciais, então isso faz com que entre mais moeda estrangeira que saia e o real se valoriza. Mas vamos ver o seguinte, gente, do final do ano passado, 31 de dezembro de 2021, até hoje, 15 de fevereiro de 2022, a moeda norte-americana se desvalorizou 7,15% em relação ao real. E essa desvalorização é suficiente para que o nosso país esteja em equilíbrio cambial. E aí vamos definir o que é equilíbrio cambial. As pessoas com mais de 45 anos de idade vão seguramente se lembrar o que aconteceu em 1994 aqui no Brasil, mais precisamente no dia 30 de junho de 1994. Foi instaurado o Plano Real, que estabilizou a moeda brasileira, não vamos aprofundar nisso. Mas naquele momento se fixou uma paridade de $1 para R$ 1 e meio que artificialmente isso aí foi controlado. Mas com o tempo se verificou o quê? Que naquele ponto de paridade, porque os juros de novo estavam muito altos aqui no Brasil, os investimentos especulativos nos títulos brasileiros inflaram o país de moeda estrangeira e daí o real se fortaleceu artificialmente, mas gera consequências. A positiva foi que a gente podia consumir produtos importados mais baratos que os produtos nacionais, e era essa uma das principais intenções de quem arquitetou o Plano Real naquele momento, mas depois ia ter que regularizar a situação. Mas em contrapartida, o que acontecia? Os produtos brasileiros, especialmente aqueles industriais, ficavam quase proibidos de serem exportados, porque não tinham competitividade, nem no mercado externo, nem no mercado interno. Então a gente chegava a cúmulos de consumir vinho, cerveja, uísque de outros países muito mais barato que os produzidos aqui no Brasil. As lojas de roupa simplesmente estavam abarrotadas de produtos chineses e vietnamitas. E as indústrias têxteis aqui e as indústrias do vestuário daqui do Brasil acabaram fechando, foram quase que aniquiladas naquele momento. Um exemplo clássico disso foi a indústria calçadista aqui do meu Rio Grande do Sul. O estado era um dos maiores exportadores do mundo de sapatos femininos. E o que aconteceu? Com essa valorização artificial do real,
essa exportação ficou inviabilizada. O mercado norte-americano acabou migrando para importar produtos chineses. Aí houve uma quebradeira geral. Agora é que essa indústria está se recuperando, não mais no Vale do Rio dos Sinos, mas pertinho ali no lugar muito bonito chamado Vale do Paranhana. Vale a pena visitar cidades como Igrejinha, Três Coroas e outras. Então agora vamos encurtar um pouco a história. Nós chegamos lá no final de 2018, bem na transição entre os governos do Michel Temer para o atual presidente Jair Bolsonaro, com o dólar médio daquele mês em dezembro valendo R$ 3,50. Ainda nós tínhamos sérios problemas para exportar produtos industriais e a balança comercial brasileira era basicamente sustentada pelos produtos do agronegócio e da extrativa mineral. E aí, com 3,88, ainda não tínhamos competitividade para reativar nossa indústria? Então, gente, qual é o câmbio correto? Teoricamente, se fala que o melhor câmbio, ou o câmbio ótimo, é aquele no qual a balança comercial de serviços está equilibrada. Ou seja, exportações mais ou menos iguais a importações, tanto em produtos, tanto quanto na prestação de serviço. E para chegar a um valor próximo, não existe um valor exato, eu fiz um cálculozinho, pegando 5 momentos na linha de tempo do Brasil, onde existia perto de um equilíbrio desse comércio e serviços entre exportações e importações. E isso aconteceu em agosto de 2002, março de 2010, março de 2016, junho de 2019 e julho de 2020. Fazendo uma média, pegando a cotação daquele momento, a média anual daquele momento, e atualizando monetariamente para hoje, para fevereiro de 2022, dá para se considerar que o câmbio de equilíbrio do Brasil vai ficar entre R$ 4,30 e R$ 4,60. Essa oscilação é para dar um grau de liberdade, porque não é uma conta muito exata. Mas a esse patamar, o Brasil consegue manter as suas exportações não apenas do agronegócio, mas as exportações industriais de serviços competitivo e também não fica caro demais importar, especialmente bens de capital, que é importante para os investimentos do país. Então, pessoal, no momento em que o Brasil se estabilizar politicamente, no momento em que acabar essa maluquice de juros extremamente elevados, a convergência da paridade entre dólar e real vai ficar em torno disso que eu falei, mais ou menos 4,20, 4,50, 4,60 no máximo. Mais do que isso, começa a ficar inviável em vários setores importar, e menos de 4,20 começa a ficar, na maior parte dos setores, meio que proibitivo para o Brasil ter uma presença mais marcante no comércio internacional em termos de exportação, que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento de um país das nossas dimensões. Só agora umas coisinhas curtas para encerrar o Fora de Curva de hoje. Eu tenho batido muito forte na questão da alta de juros associada às previsões feitas pelo Boletim Focus, que tem como principais componentes empresas relacionadas diretamente ao setor financeiro, ou seja, interessadas em juros os maiores possíveis. E aí, no ano passado, a gente sabia que a Selic estava subindo. E olha só alguns dados interessantes que foram publicados pelo site Seu Crédito Digital. O site é www, todas aquelas coisas, seucreditodigital.com.br. E eles publicam o seguinte: Itaú Unibanco, Bradesco e Santander, os 3 maiores bancos privados do país, tiveram conjuntamente no ano passado um lucro de 61,7 bilhões de reais. É uma alta de praticamente 21% do lucro em relação a 2020, quando os juros estavam menores. Eu espero que isso explique o que eu estou falando. Juro alto aumenta o lucro dos bancos. Juro baixo, os bancos podem ter seu lucro sim, mas tem que trabalhar com dinheiro, fazendo ele circular na economia, seja financiamento imobiliário,
financiamento para empresas e até financiamento para nós, pobres pessoas físicas. E para finalizar o Fora de Curva, nós temos uma cidade brasileira que ganhou um título mundial. Ela é uma das 10 cidades mais feias do mundo. Pelo menos é o que diz o site For Travel Advice Lovers, que coloca a nossa São Paulo como a 5ª cidade média ou grande mais feia do mundo. Olha, eu vou ser sincero com vocês. Não acho São Paulo tão feio assim. Sim, tem alguns bolsões lá meio malucos, meio intragáveis para se andar, para se curtir, mas a cidade tem muita coisa legal sim. Mas segundo esse site, mais feio que São Paulo foi Calcutá, Índia, que realmente é horrível. Jacarta, Indonésia, não conheço. Cangbashi, na China. E a mais feia do mundo é Tijuana, no México, que faz fronteira ali com os Estados Unidos. Bom, gente, a recomendação então é tratar um pouco melhor de São Paulo e dar uma olhada na sua cidade para ver como que ela está esteticamente. Um município não é um lugar que a gente apenas mora, a gente tem que viver, a gente tem que curtir. E mesmo questionando a avaliação desse ranking, que também está no site melhoresdestinos.com.br, é interessante pensar em quais os principais problemas de cada um dos municípios para evitar que eles façam parte dessa lista no futuro. Vamos resolver o problema antes, pessoal. E com isso, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Por favor, se gostaram desse vídeo, deixem seu like. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar esse vídeo se acharam ele interessante, é claro. Novamente, muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.